Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma etapa do nosso projeto integrador. Etapa essa que corresponde à etapa 4 do segundo semestre e do segundo bimestre. A etapa onde solicita um vídeo de conscientização, onde o tema proposto é a importância da atividade física e do esporte como formação cultural, social e ética do indivíduo, se preocupando com a especialização esportiva precoce. Meu nome é Marcelo Lopes Braga e estou aqui com os meus colegas. Boa noite, meu nome é Joel Rodrigues Souza Gonçalves. Boa noite, meu nome é Raimundo Valdeneudo Souza Pinto. E juntos iremos responder algumas perguntas que foram criadas por nós mesmos. A primeira pergunta é a seguinte: qual a importância da atividade física e do esporte na formação do indivíduo? A primeira parte da pergunta é entender qual a grande importância do esporte, né? Já que o esporte não é simplesmente uma ferramenta de lazer, não. O esporte é muito mais que isso. O esporte é um formador de pessoas, né? Ele ajuda na formação, tanto na formação física, como na formação ética, como na formação cultural e, sobretudo, social, né? Ele é essa capacidade dele sociocultural de transformar a vida das pessoas, eu acho que é o grande barato do esporte, além de, claro, ajudar no desenvolvimento das habilidades motoras, que é algo que já vem de todo mundo, né? As capacidades, as habilidades motoras, porém, a prática do esporte com certeza ajuda ainda mais no desenvolvimento dessas habilidades, assim como as capacidades físicas também, principalmente nos atletas de alto rendimento, que levam o esporte como meio de vida. Eu acho que essa é a minha principal opinião sobre a importância do esporte. A questão da minha opinião sobre o desenvolvimento de uma criança nas atividades físicas dentro do esporte, né? Também cabe a questão do aparecer da presença de oportunidades onde essas crianças estão engajadas, né? E também vem aquela questão de um bom exemplo, crianças que não procuram conhecer um pouco dessas práticas, dessas atividades, né? Não procura se engajar, e onde essas crianças ficam mais a questão do parar no tempo, né? As crianças vão parar e não poder se engajar, tipo uso de celulares, né? Crianças que perdem o tempo utilizando esse aparelho. E de certa forma isso limita, não é, o desenvolvimento da criança, né? Exatamente. A maturação da criança na frente, ela vem de uma forma negativa, tipo, ou pelo menos afetada, né? A questão de praticar, né? A questão de saber os conhecimentos dos esportes, a importância disso, né? Saber como vai entrar e praticar, e também a questão do cognitivo da criança, né? A questão do físico da criança, psicologicamente, tudo isso é importante no início, né? Na sua maturação, para um bom resultado que vai ter na frente, né? Ok, Joel. Alguma consideração, Val? Sim, na minha opinião, a formação esportiva de um indivíduo, ela é praticamente desenvolvida com o bem-estar, o lazer e o divertimento das crianças. Exato, Isso forma que é bem composta para dividir o que está se tratando do assunto. Então essa é a nossa opinião sobre a importância do esporte. Tanto o significado do esporte, sobretudo o que ele significa na formação da vida de um indivíduo. A próxima pergunta é: quais os problemas adquiridos em uma especialização esportiva precoce? Bom, eu acho que tudo tem que ser de acordo com... Tudo leva o cuidado, não é?
Acho que o indivíduo tem que ter cuidado onde é que ele entra, o cuidado de primeiro respeitar o seu corpo, para que não faça exercício com... Tudo respeitando seus limites, né? Exato, com cargas exageradas, com que o corpo não aguenta o sustento, para não acarretar problemas futuros, né? Problemas físicos, uma formação A longo prazo, óssea, uma formação muscular, lesões, podem ser de pequeno grau, mas também pode ser lesões graves. Eu acho que tudo isso vem como consequência de uma tentativa de formação precoce. Acho que essa é a minha opinião, mano. Bom, sobre a pergunta aí que foi abordada, a questão dos problemas, né, que podem surgir, não posso dizer que é na criança, mas sim no futuro, na sua maturação. Esses problemas na minha opinião, é o seguinte, vai vir de acordo com aquilo que ela está praticando. Vamos supor, quando uma criança começa as demais atividades físicas dentro de um esporte, é importante o fundamento ela ter como segmento um bom profissional, né? Se uma criança for iniciar sem orientações, o que é que pode acontecer? Sem fundamento. Lembrando que uma criança ela tem um limite. E é necessário que esse limite seja respeitado. Exatamente, com todos os pontos, né? Quando a gente vê que uma criança, seja na escola, seguindo como profissional, a gente vê que cada um tem seus limites. Tipo, uma atividade física, como conteúdo dentro do esporte, ela não pode passar ou ultrapassar daquela carga, seja no horário máximo ou horário mínimo. Ela sempre vai ter aquele ponto em que ela vai atingir. Ponto X. Mas o importante na minha opinião, que... Primeiro, eu acho que de tudo é o limite. Eu acho que o limite já resume tudo. O limite o seu limite. Exatamente. Até porque tem crianças que, mesmo sendo sadio, tipo, não é quer dizer que a criança tem aquele problema. Tem crianças que têm mais apetite físico que outras, né? Uma criança que pode praticar exercício mais do que outras. Mas cada um tem que seguir seu limite. O limite aí já aborda tudo, né? Porque essa questão do limite ele tem que ser respeitado de acordo com a orientação do profissional, né? Alguma consideração? Podemos seguir para a próxima pergunta? Na minha opinião, um bom profissional ele tem que saber os limites de cada criança. Quando eu vou praticar tal exercício com uma criança, eu tenho que saber o limite de cada um, para não exagerar, acarretar com algumas crianças, levar algum risco de ter algum problema no futuro. Então essa é a nossa opinião sobre os problemas que podem acarretar em uma especialização precoce. Para fechar, a última pergunta é um complemento da segunda. Como pode ser trabalhada essas práticas sem levar tantos riscos? Eu acho que, como vocês falaram, depende muito do profissional, não é? Primeiro conhecer até onde vai o limite do teu cliente, que no caso é a criança ou o pré-adolescente. Respeitar as cargas que o indivíduo pode trabalhar com elas, né? Tudo isso de forma cronometrada para não passar muito tempo ou menos tempo, né? Eu acho que é isso. Trabalhar de acordo com calma, Bom, a minha opinião sobre isso é sobre os riscos, né, que podem atingir não só futuramente, mas sim durante a realização dessas atividades, né? Primeiramente, como falaram, não só do profissional, a questão também do espaço onde está sendo realizado, né? Uma questão bastante importante. O que é que pode trazer um risco? As roupas adequadas, calçados, falta de estruturas, uma criança que vai jogar descalço, quais são os riscos que podem causar isso?
cortes, né? Golpes que podem deixar a criança lesionada, né? E tudo isso é um risco que pode causar não só futuramente, né? Mas sim até mesmo durante a ação. Durante a ação. Isso também vem da questão do profissional. Orientar e verificar como está sendo não só o ambiente e sim quem está praticando, no caso as crianças. Essa é a minha opinião. Mais alguma coisa para fechar? A minha opinião sobre os riscos é que os riscos devem ser sempre trabalhados de maneira orientada, né? Então, gente, aqui termina mais essa etapa. Agradecer pela oportunidade que vocês estão nos dando. E é isso. Até uma próxima, até uma boa noite. Espero que tenham gostado. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado e boa noite.